Dado uma função qualquer aí no domínio da frequência S, uma f de S, a gente pode representar ela, né, como uma razão entre duas outras funções. Uma função aqui que a gente pode chamar n de S por d de S. A gente já tinha visto essa definição anteriormente. N de S aqui devido ao numerador dessa razão e d de S devido a seu denominador, né? N de S pode ser representado aí como uma soma, um polinômio de vários termos em função de S, por exemplo, um A, um AK aqui, né, um sufixo K, vezes um S elevado na K, mais um AK na menos 1, vezes SK na menos 1, grau de S, e somado várias vezes até um coeficiente a zero vezes S elevado a zero. Da mesma forma, o polinômio ou a função ds também pode ser representado como um polinômio aí de bk vezes s elevado na k mais bk menos 1 vezes s elevado na k menos 1, soma de vários termos até o b0 vezes s elevado a zero. Né? De forma que esses polinômios, né, a gente pode achar valores de S que vão levar essa função f de S para valores críticos aí, né? Então, os valores de S para os quais f de S assume valores nulos ou zero são chamados zeros. Então, os zeros da função f de S, né, são valores de S que levam, né, ou que f de S assume um valor nulo. Já quando a gente tem, então em geral, né, esses valores de S que levam a função f de S para zero podem ser encontrados quando o n de S é igual a zero, ele leva toda essa função para zero, ou quando a razão entre os dois, n de S por ds, é elevado para zero também, né? E quando a gente tem valores aí em que d de S tende para zero, elevado para zero, então são chamados polos da função f de S. Então, os polos são valores, ou os polos existem em valores de S para os quais aí o denominador d de S é igual a zero. Então a gente tem uma divisão por zero, né? Uma fração que tende a ser dividida por zero, então não existe um valor determinado para a função f de S. E isso é definido aí como um polo da função f de S. Se a gente se a gente analisar agora a função da transferência que a gente achou para o circuito RC, que a gente definiu anteriormente, definimos lá para o circuito dado R1 sobre SC, ok? E achamos aqui uma função 1 sobre RC, S mais 1 sobre RC, essa função da transferência deste circuito aqui, desse circuito linear, né? Se a gente observar aqui, N de S, né, e D de S, né, o ver essa função da transferência desta forma, né, dessa maneira aqui, N de S nunca vai ser igual a zero, né, porque N de S é apenas 1 sobre RC. Então, N de S nunca vai ser igual a zero, mas H de S ele pode ser igual a zero. Para que valor? Vejam só, se a gente tiver o
S tendendo a um valor muito grande, o que acontece com essa expressão h de S? Se a gente fizer o limite de h de S quando S, frequência S, tende para um valor infinito, né? Então a gente tem aqui 1 sobre RC dividido por um valor muito elevado, né? Ou seja, uma constante dividido por um número que tende a infinito, isso aqui vai ser, esse limite ele é igual a zero. Ou seja, para o valor em S tendendo a infinito, existe um zero da minha expressão, da minha função de transferência h de S, certo? Isso significa que para quando a frequência S ou o valor de S tende a um valor muito grande, a minha função de transferência do circuito tende para um valor nulo, ou seja, a resposta do meu circuito tende para um valor nulo, né? De forma similar, existe aí algum valor de S que leva o denominador dessa expressão para zero? Sim, né? A gente pode observar aqui que se a gente chamar o denominador apenas ds, que é S mais 1 sobre RC, isso aqui é igual a zero quando S é igual a menos 1 sobre RC, ok? Então, existe um polo para a função de transferência HS em S igual a menos 1 sobre RC. O que acontece com o limite de H de S quando S tende a menos 1 sobre RC? A minha função de transferência, quando S tende, o numerador tende para um valor nulo, né? Isso aqui tende para um valor, o H de S tende para um valor muito grande. Então, H de S tende para um valor infinito, quando no polo S igual a menos 1 sobre RC. Então, ou seja, não existe um valor determinado para H de S neste polo. Existe uma indeterminação, né? O valor infinito é uma indeterminação de H de S. Portanto, existe aqui, ou simplesmente observando por essa expressão, fazer o denominador igual a zero, existe um polo em S igual a menos 1 sobre RC, existe um polo de H de S, ou da função da transferência do meu circuito, em que eu não consigo determinar qual que é a resposta desse circuito. É impossível determinar, porque é uma indeterminação, né? Para este valor de frequência igual a 1 sobre RC. É desconhecido. O comportamento desse circuito não pode ser determinado para esse valor. Isso que define um polo do meu circuito, né? Que para aquele valor de frequência, eu não sei o que esperar de comportamento. A resposta desse circuito ela tende para um valor infinito. É um sistema instável para esse valor. Por isso que o polo é um valor crítico, né? Assim como um zero, né? Eu tenho um comportamento nulo. Eu tenho um comportamento que a resposta do meu circuito é nula para o valor de um zero dessa função de transferência, né? Ou seja, para uma frequência muito grande, uma frequência que tende a infinito, a resposta do meu circuito é nula, né? Então, para esses valores aí, de S igual a S igual a menos 1 sobre RC, a gente tem aqui um polo do circuito, e S tendendo a infinito, a gente tem um zero. E esses dois valores aqui são conhecidos ou denominados por polos e zeros, né, do meu circuito, são
chamadas de frequências críticas, ok? Porque para estes valores aqui, S assumindo esses valores, a gente tem comportamentos aí críticos, né, do circuito.